Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre o Dia Estadual da Lei Maria da Penha, celebrado na última segunda-feira, dia 7 de agosto. Desde 2006, quando a lei foi aprovada, muita coisa mudou de lá para cá. Mas será que efetivamente a violência contra a mulher continua sendo realizada? Só para vocês terem uma noção, Minas Gerais foi o estado no ano passado que mais matou mulheres. Bom, e para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui no Observações desta semana a Larissa Parreiras, ela que é advogada especialista em direito criminal e vem ao nosso programa falar sobre a lei pra gente. Bom, Larissa, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, principalmente para falar sobre os 17 anos de uma lei que é considerada uma das melhores do mundo, né? Boa noite, Henrique. Boa noite a todos e todos que estão nos assistindo hoje. Primeiramente, gostaria de agradecer pela oportunidade de estar falando de um assunto tão importante nos dias atuais. Ser portadora de voz do meio jurídico para vocês, público da sociedade, é muito importante e uma honra enorme para mim. Que ótimo, Larissa. Eu começo o nosso programa te perguntando justamente sobre a questão da violência contra a mulher. Como que você avalia hoje o cenário da violência contra a mulher e também do feminicídio que ocorre no Brasil hoje em dia? Bom, o Brasil, apesar de ter aí em 2016 a Lei Maria da Penha e em 2015 a Lei do Feminicídio, onde aumentou a pena dos agressores e dos assassinatos das mulheres, hoje o Brasil está entre os 5 países que mais matam mulheres no mundo. E dentre os estados do Brasil, Minas Gerais está no ranking em primeiro lugar, seguidos de São Paulo e Rio de Janeiro. Hoje, a cada 6 horas, uma mulher é morta no Brasil. Agora, por que isso acontece, né? Quando a gente fala isso, por exemplo, não tem um motivo em si, mas tem, por exemplo, uma sociedade que ainda é muito machista, que ainda não vê a mulher como realmente protagonista da sua história, ou então não vê a mulher como capaz de ocupar os mesmos espaços que os homens ocupam. Então, na sua opinião, tem um pouco de machismo ainda hoje no Brasil? Com certeza. Nossa população é machista e isso é uma questão cultural. E ela tem que ser discutida em todos os níveis da sociedade. Então a gente tem que buscar aí por implementação de ações governamentais em escolas públicas particulares, em centros, empresas, trabalho e desde a infância até a adolescência e também aí na faculdade onde a gente aplica o direito. Agora, a lei foi aprovada em 7 de agosto de 2006, ou seja, 17 anos atrás. Em todo esse tempo, a lei trouxe mais benefícios ou mais malefícios aí para a sociedade e para a mulher como um todo? Tá, Henrique, antes de entrar nesse assunto, eu gostaria de trazer um pouquinho da história da Lei Maria da Penha, de onde surgiu isso. A origem da Lei Maria da Penha, ela vem de uma mulher que lutou pelos seus direitos. A Maria da Penha Fernandes, em 1983, sofreu 2 tentativas de homicídio do seu marido. A primeira dela, ele atirou nas suas costas e ela ficou paraplégica, e após a recuperação no hospital, a Maria da Penha retornou para sua casa, ficou em cárcere privado por 15 dias e seu marido tentou eletrocutá-la durante o banho. Apesar de todas as evidências que Maria da Penha levou ao judiciário, devido a não ter uma lei específica da mulher, isso se arrastou por inúmeros anos. E devido aos recursos que hoje existem no judiciário, esse marido acabou ficando impune. Então a Maria da Penha, junto com outras ativistas, buscou por seus direitos. Em 2006, o Congresso Nacional aprovou essa lei para beneficiar as mulheres e proteger e tentar combater um pouquinho da violência. Nesse período, trouxe mais benefícios do que malefícios. A lei ainda não é aplicada da forma efetivamente que deveria ser, mas trouxe muitos benefícios. Dentre eles, as medidas protetivas de urgência, que afastam o agressor do lar, trouxe também esses centros de apoio, casas de abrigo para as mulheres, dentre outras, mas com certeza mais benefícios do que malefícios. Agora, quando você mesmo acabou de dizer em relação à efetividade da lei, porque muitas das vezes, quem está nos assistindo sabe disso, que tem até um ditado assim, briga de marido e mulher não se mete a colher. E muitas das vezes as pessoas se metem, e geralmente nisso, a mulher denuncia, só que a impressão que dá é que não acontece nada, porque às vezes a própria mulher vai lá retirar a queixa, a própria mulher, ela volta a viver com esse agressor, e o que muita gente às vezes acaba até falando, essa aí não tem vergonha na cara, tá voltando com o marido, mas não é só isso, tem várias nuances ali que impedem a mulher
às vezes, de sair daquele relacionamento abusivo, como, por exemplo, a violência patrimonial, onde a pessoa não tem controle da própria finança, né? Exatamente. Dentre as razões que, às vezes, as mulheres não denunciam ou denunciam e voltam a ter relações com seus agressores, ou até mesmo retirar essas queixas, na minha opinião, está a dependência emocional e financeira. Muitas das vezes a mulher entende que precisa daquele apoio financeiro dos seus agressores e acabam voltando para dentro de casa do lar, por não ter também alguns centros de apoio que abrigam essas mulheres, que dão orientações devidas a ela. Além disso, todo agressor de mulher, ele tende a manipular. Então ele tenta constranger aquela mulher ali e trazer ela para o seu poder. Então ele manipula, faz ameaças para que aquela mulher esteja sob poder. E através de alguns estudos, inclusive psicossocial, a gente vê que esses agressores, na maioria das vezes, após a agressão, eles tendem a ficar carinhoso, mandar flores. Ele tenta mudar aquele cenário ali para a mulher dar uma nova chance para ele. E isso inibe a mulher de, às vezes, dar andamento na denúncia ou até mesmo retirar essas queixas, como você falou. Por achar que ele vai mudar, né? Sim, mas na maioria das vezes não muda. A reincidência da agressão contra a mulher, ela é recorrente. Quando o agressor ele agride uma vez, na maioria das vezes ele agride outras vezes também. E vale ressaltar que a violência não é só a violência física ali, de você pegar e dar um soco na mulher. A questão justamente começa na violência psicológica, de falar que você não vai encontrar alguém melhor do que eu, você não vai dar conta de sustentar a casa sem a minha presença. Então, ou seja, abaixa a autoestima da mulher para que ela fique ali submissa. Sim, é importante a gente ressaltar isso, que a Lei Maria da Penha, ela não aborda e não protege somente as mulheres de violência, agressão física, mas também a violência emocional, como o Henrique trouxe aqui. Nós temos a violência patrimonial, que é pouco falada, mas ainda assim existe muito, que é onde o homem ele destrói materiais de objetos pessoais ou materiais do próprio serviço daquela pessoa. Nós temos a violência sexual e a violência moral, onde abrange aí a calúnia, difamação e injúria. Agora, Larissa, a gente também vê que muitas mulheres às vezes não sabem lidar também com a Lei Maria da Penha. Por quê? Chega às vezes numa delegacia, é atendida por homens, não tem, né, uma sala ali exclusiva para ela. Eu já vi isso, presenciei isso, tenho 10 anos já de carreira no jornalismo, já cobri vários casos ali de agressão à mulher, onde a pessoa vai depor e às vezes ela fica na mesma sala que o seu agressor, né? Ou seja, sofrendo também na hora de depor uma violência psicológica. Então o que a gente vê também é que a sociedade propriamente não tem política pública para acolher essa mulher, para poder realmente afastá-la do seu ambiente violento, né? Sim, nós temos aí duas lacunas difíceis para aplicação e efetivação dessa lei, que são o despreparo, por exemplo, daqueles agentes policiais, do próprio agente judiciário, que são pessoas que às vezes não têm o tato para cuidar, ter a sensibilidade de amparar aquela mulher, saber ouvi-la, e além da falta de estrutura mesmo para acolher essas mulheres. A Lei Maria da Penha, ela traz aí o surgimento de varas especializadas. O que seriam isso? Seriam varas para cuidar exclusivamente desses crimes, o que hoje nós temos pouquíssimas. A gente vê isso nos centros, nas capitais, mas no interior a gente não tem essas infraestruturas para acolhimento e nem mesmo essas varas para tratar esses casos com exclusividade. E aí a gente acaba batendo novamente na morosidade do judiciário brasileiro. Bom, e quando a gente fala Lei Maria da Penha, a gente não está falando aqui, gente, somente de pai, aliás, de marido e mulher. Tem ali a questão do pai para a filha, né, a questão dos irmãos também, então engloba vários setores, né? Vários setores. É importante a gente ver que a figura de vítima na Lei Maria da Penha, ela é a mulher, mas como agressor, ele pode ser o homem, ele pode ser uma mulher também, ele pode vir de filhos, de avós, de tios, não é exclusivo de namorados ou de cônjuge. Inclusive, a lei também ampara aquelas mulheres que estão sendo agredidas por ex-companheiros, ex-cônjuges. Bom, e a lei, na sua opinião, ela precisa de alguns ajustes, porque hoje ela é considerada a terceira melhor lei do mundo. Na sua opinião, quais são os ajustes necessários para que ela se torne a melhor? Sim, hoje a Lei Maria da Penha, ela é conhecida mundialmente. Hoje a ONU já reconheceu essa lei e, inclusive, em 2017, ela foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz.
Então é uma lei que se fala no mundo inteiro, mas a gente ainda precisa de melhorias nela. Na minha opinião, essas melhorias vêm na efetivação da aplicação da lei. Muitas vezes, por exemplo, a medida protetiva de urgência. Isso é o que se fala no mundo inteiro de benefício dessa lei, mas a aplicação dela não é feita às vezes da forma correta ou até mesmo a fiscalização. A gente tem uma medida protetiva, mas às vezes não tem um órgão ou aquele agente que fiscaliza para que aquela medida esteja ou não sendo cumprida. Ok, Larissa, agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem mais observações. Não sai daí, a gente volta já já. A Praminas Ceurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Praminas Ceurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. Mosquito esquisito, sai fora do meu quintal. Chega de dengue aqui, toma logo esse tchau. Tchau, tchau, dengue, tchau, 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 zika, tchau, 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 aedes, tchau. Pneu, garrafa e calha, sem água parada aqui. E até da chikungunya você vai se despedir. Para combater o mosquito da dengue, zika e chikungunya, não dá para ficar parado. Faça a sua parte e dê tchau para o Aedes. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua. A comunicação visual é parte fundamental para a sua empresa, seja na fachada ou de forma interna. Pensou em comunicação visual? Pensou Decore. Há quase 20 anos, temos o que você precisa para mostrar sua marca. Decore, Rua Silva Jardim, 523, Centro de Itaúna. Ligue e faça já um orçamento. 3242-2598 ou 98816-8225. A Praminas Ceurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Praminas Ceurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. De volta com observações que hoje fala sobre o Dia Estadual da Lei Maria da Penha, celebrado no último dia 7 de agosto. E este ano, então, são 17 anos de lei em vigência aqui no Brasil. Bom, Larissa, por falar na lei, como colocá-la, então, em prática, né? Quais são aí os caminhos que quem hoje sofre uma agressão ou uma violência doméstica pode colocar a lei em prática?
Certo. O primeiro caminho é quebrar o silêncio. Se a pessoa for agredida ou se souber de alguma agressão contra a mulher, o primeiro caminho é ligar no 180, que é o nosso Disque Denúncia, e também no 190. Na ausência dos dois, pode também comparecer a uma delegacia da mulher ou a delegacia da Polícia Civil, caso não tenha na comarca, e fazer o boletim de ocorrência. Esse é o primeiro passo. Feito isso, a sugestão que a gente dá é que a pessoa faça o requerimento da medida protetiva para afastar o agressor do seu lar. O acompanhamento do processo judicial é muito importante, porque muitas mulheres às vezes faz o boletim de ocorrência e não dá andamento a esse processo. E o processo, ele demanda provas, ele demanda informações. Então é muito importante que a mulher forneça essas informações para ter um julgamento e um processo justo. Exemplo, então, de provas. Como que as pessoas, então, vão juntar provas aí? Por exemplo, prints de WhatsApp, ou então algum tipo de exame que mostra ali que ela realmente sofreu uma agressão. Quais são as provas que ela deve juntar? Se for agressão física, o delegado ele deve encaminhar essa mulher para o corpo de delito, para um posto de saúde ou um hospital da própria cidade. Isso vai servir como base de prova para esse processo legal. Se for uma agressão, se for uma violência moral ou patrimonial, fotos, o próprio objeto que sumiu, tudo isso registrar no boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência, ele serve como prova do que aconteceu. E aqueles casos de violência moral que a gente vê aí, perseguições, ameaças pelo WhatsApp, tudo isso serve como prova. Então, basta você anexar tudo, juntar para o seu advogado ou defensor público para que ele junte ao processo. Bom, em relação também à violência patrimonial, imprimir também os extratos bancários, né? Sim, se for o caso de extravio de valor, alguma coisa do tipo, o extrato bancário serve sim, e até mesmo a gente pode solicitar ao banco imagens da câmera para ver se esse agressor ele esteve lá movimentando ou não aquele dinheiro em conta. Bom, a gente também viu aí o lançamento, né, alguns anos depois da Lei Maria da Penha, do 180, que é um disque de denúncia exclusivo para a violência contra a mulher e a violência doméstica. A criação desse 180 exclusivo, na sua opinião, também trouxe benefícios aí para a aplicação da lei? Com certeza. O Disque Denúncia é uma ferramenta importantíssima para a denúncia da mulher. Ele é exclusivo para esse tipo de crime. E as pessoas que atendem no Disque Denúncia são pessoas preparadas para receber, para escutar, para fazer a colheita e também o direcionamento dessas mulheres para a delegacia ou para direcionar mesmo de quais são os direitos legais daquela mulher. E além do 180, nós temos uma super novidade aí que foi lançada agora no Dia das Mulheres em março de 2023, que é um projeto da Polícia Civil de Minas Gerais que chama Afrida. Muito legal, Henrique, que esse é um projeto de Minas que nós que apresentamos, foi aprovado e ele é destinado às mulheres também que sofrem violência doméstica, só que um pouquinho diferente do Disque Denúncia, ele é pelo WhatsApp. Ao final aqui também eu vou pedir o Henrique e toda a produção que deixe aqui uma tarja com um número, é um WhatsApp com um atendente virtual que vai fazer aquele primeiro contato com a pessoa e vai direcioná-la para o que ela deve fazer. E tudo sob sigilo. Tudo sob sigilo. Tanto o Disque Denúncia, tanto quanto o projeto Afrida, eles estão 24 horas disponíveis, ele funciona de forma gratuita e anônima. Agora, por falar também nessa questão, Larissa, a gente vê aí, por exemplo, alguns sinais, né? Inclusive tem algumas campanhas aí que conscientizam contra a violência contra a mulher e tem algumas campanhas que mostram aí sinais que as mulheres fazem umas para as outras, ou então para as pessoas em geral, que mostram que ela está sofrendo alguma violência doméstica. Então é necessário também a sociedade ficar de olho nisso, né? Para justamente reconhecer esses sinais e tentar ajudar essas mulheres que às vezes estão ali pedindo socorro com um simples, como diz, com um punho fechado, alguma coisa nesse sentido. Exatamente. Hoje nós temos um site que é o Instituto da Lei Maria da Penha, onde tem inclusive todos esses sinais disponíveis para toda a população se informar e se inteirar, para a gente saber se às vezes a pessoa está querendo dar um sinal e ela não fala, mas ela dá um sinal. Então é importante que a gente procure essas informações e se intere de como elas funcionam. E hoje elas estão disponíveis no Instituto da Lei Maria da Penha. Bom, e há 17 anos a Lei Maria da Penha foi sancionada,
E a gente sabe que de lá para cá teve muitos avanços, mas antes como que era? Porque apesar de ter 17 anos, a nova geração às vezes não sabe como que eram tipificados os crimes contra a mulher, seja feminicídio, seja agressão, seja violência doméstica. Então como que era tipificado e quais benefícios a sanção da lei trouxe criminalmente para punir esses agressores? Certo. A Lei Maria da Penha, ela veio em 2016. Então, antes disso, todo crime contra a mulher, ele era amparado pelo Código Penal brasileiro. O mesmo que ampara todos os outros crimes. Então, às vezes, por exemplo, uma agressão contra uma mulher era simplesmente levado como uma lesão corporal ou uma tentativa de homicídio. E não tinha esse aumento de pena que hoje nós temos, que a Lei Maria da Penha trouxe como uma forma de punição mesmo. Então, antes, a maioria das vezes que ocorria essas agressões contra as mulheres, havia muita falta de impunidade. Às vezes as pessoas ficavam impunes ou cumpriam medida punitiva e nem sempre eram presas. Então, a reincidência era muito maior do que é hoje. Com a Lei Maria da Penha, isso ficou um pouco mais rigoroso, além de que se fala mais disso hoje. Antes não falava tanto, então hoje é mais visto. Além das medidas protetivas de urgência que trouxe e a lei do feminicídio em 2015, o crime de feminicídio ele se tornou hediondo, o que antes não havia. Então isso força um pouquinho aí de que as pessoas pensem um pouquinho antes de fazer qualquer coisa. Quando você fala crime hediondo, explica para a população que não sabe. Tá, nós temos um rol no Código Penal de crimes que são crimes hediondos. São aqueles crimes mais graves. Então, o feminicídio hoje, depois de 2006, com a Lei Maria da Penha, a gente conseguiu colocar o feminicídio no rol de crimes hediondos. Bom, e por falar em crime hediondo, a gente sabe também que dentro desse assunto, as pessoas acabam descredibilizando muito as mulheres, né? Então, volta naquela questão que a gente falou que a sociedade também é machista, mas muitas vezes também, quando a mulher fala que está sendo agredida, fala, isso aí é porque ela está muito sensível e tal. Então, essa descredibilização também prejudica a aplicação da lei, né, Larissa? Exatamente, é o que eu falo. A gente tem que fazer a conscientização em todos os âmbitos. A gente tem que discutir sobre a igualdade de gênero, a gente tem que discutir sobre os direitos das mulheres, as posições que as mulheres hoje ocupam e deveriam ocupar desde muito tempo atrás, e tem muito ainda que lutar pelos seus direitos, mas isso tem que ser discutido. Como nós estamos falando aqui hoje, como você está me recebendo, me dando a oportunidade de falar e levar isso para a população, isso é muito importante, Henrique. Agora, como que a Defensoria Pública, porque a gente sabe que muitas mulheres, por conta da questão da violência patrimonial, não tem dinheiro para procurar um advogado, então uma questão mais privada. Como que a Defensoria Pública hoje está atuando em cima disso? Bom, hoje a Defensoria Pública ela está à disposição de qualquer crime, não só a lei da Lei Maria da Penha, ela está ali para amparar essas pessoas economicamente, financeira, que não tem condição mesmo de contratar um advogado, e a gente bate na lacuna que eu falei, que a gente deveria ter um pouco mais de estrutura para receber essas pessoas. Mas, ainda assim, nós temos a Defensoria ali que acolhe essas mulheres e que dá andamento no processo, na representação dos boletins de ocorrência e encaminhamento para o Ministério Público. Agora, com relação também, quando uma mulher procura uma Defensoria Pública e tudo mais, qual que é o tempo do processo? Por exemplo, da abertura do boletim de ocorrência, do afastamento do homem de dentro de casa, ou então, né, seja ali, como a gente falou, marido, irmão, enfim. Como que é esses procedimentos? Quanto tempo demora isso? Bom, a gente sabe que existe uma morosidade gigante no judiciário brasileiro e isso é um grande problema para a aplicação e efetivação da Lei Maria da Penha. As medidas protetivas, elas não têm um prazo mínimo nem máximo. O que a gente fala é uma revisão de medida protetiva. Então, a gente aplica aquela medida protetiva ali para proteger a mulher e afastar o agressor, e aí a gente tem uma revisão dessa medida protetiva posteriormente para ver se mantém ou não. Mas o decorrer do processo, infelizmente, a gente bate aí na morosidade do judiciário e muitas das vezes esse é um dos motivos que as mulheres às vezes retiram a queixa ou deixam o processo para lá e acaba voltando para o lar porque passa muito tempo e vê que às vezes falta a punição mesmo para o seu agressor. Ok, Larissa, agora a gente vai para mais um intervalo. Na volta tem mais observações. Não sai daí, eu volto daqui a pouquinho.
A Praminas Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. A comunicação visual é parte fundamental para a sua empresa, seja na fachada ou de forma interna. Pensou em comunicação visual? Pensou Decore. Há quase 20 anos, temos o que você precisa para mostrar sua marca. Decore, Rua Silva Jardim, 523, Centro de Itaúna. Ligue e faça já um orçamento. 3242-2598 ou 98816-8225. Muitas mulheres ainda hoje têm que conviver diariamente com seus agressores, sem poder gritar por socorro. Para amparar essas mulheres em situação de violência doméstica, o Estado de Minas Gerais oferece a Delegacia Virtual, um canal online seguro para realizar boletins de ocorrência sem sair de casa. Através do site da Delegacia Virtual, é possível solicitar medidas protetivas e denunciar casos de violência psicológica, física ou qualquer outro tipo de conduta que viole direitos. As denúncias também podem ser feitas pelo Disque 181 ou pelo Disque 190. Se você souber de alguém que tenha um parceiro abusivo ou presenciar algum caso de violência doméstica, faça a sua parte. Denuncie. Combater a violência doméstica é responsabilidade de todos. Vamos juntas, pelas mulheres de Minas, do Brasil e do mundo. A Praminas Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. De volta com observações que hoje fala sobre o Dia Estadual da Lei Maria da Penha, que completa 17 anos em 2023. Bom, Larissa, a gente citou agora há pouco sobre a questão da Lei Maria da Penha e Lei do Feminicídio. Qual que é a diferença básica entre essas duas leis e por que a do feminicídio foi criada se a gente já tem a Lei Maria da Penha? Certo. A Lei Maria da Penha, ela é para coibir a violência doméstica contra a mulher. Então, como eu falei, além das agressões físicas, ela protege a mulher das outros tipos de violência também. Já a lei do feminicídio, ela aborda aquelas mulheres que são assassinadas devido ao gênero dela de mulher. Então, a diferença está aí. Ela trata o feminicídio como um crime hediondo, que foi o que eu falei no bloco anterior, que são os rolos do Código Penal, onde tipifica esses crimes como o crime hediondo. Após essa tipificação de crime hediondo, o feminicídio, ele hoje tem uma pena base de 12 a 30 anos. Então, a diferença está exatamente aí. Bom, e com relação a melhorar a lei, hoje quais são as políticas públicas que precisam ser criadas, na sua opinião? Você que está aí no dia a dia, né, praticando direito, estudando as áreas do direito, principalmente o direito criminal, quais são as políticas públicas que hoje as mulheres precisam ter para que elas possam realmente saírem desse cenário de agressão, de violência que elas sofrem diariamente? Bom, nós contamos com algumas ações governamentais, mas elas não são suficientes por si só. Então a gente conta aí com as escolas, com as empresas privadas que às vezes querem fazer alguma ação social. Então a gente busca essas empresas para fazer conscientização não só no ambiente laboral, mas para fazer essas políticas públicas mesmo. Aqui em Itaúna nós temos grandes vereadoras, nós temos a deputada Lohana de Divinópolis, que sempre está presente aqui e está sempre trazendo esses assuntos e debates, rodas de conversa para se conscientizar e levar informações mesmo para o público. Agora, explicar também, você disse em relação às escolas, e eu vou
puxar esse gancho, porque dentro das escolas também, as meninas, e principalmente hoje, gente, eu não sei se você que está nos assistindo tem percebido isso, o bullying hoje está, assim, extremamente comum. As pessoas, as crianças e adolescentes dentro da escola fazem bullying muito mais do que antigamente na nossa época, você que está aí nos assistindo, que já tem mais de 25, 30 anos aí. Então, hoje se zoa, entre aspas, no WhatsApp, muito mais fácil, e isso também é uma forma de violência e principalmente relativizar a violência, achando que isso é comum, e não é. Então, dentro das escolas também tem que se começar uma cultura de não agressão, né? Importantíssimo, não só de não agressão, mas também do respeito mútuo, do papel da mulher na sociedade. A gente tem que quebrar essa cultura que nós trazemos aí lá de trás, que a mulher ela estava numa posição inferior ao homem. Isso não existe mais e a gente tem que ensinar as novas gerações de que isso não existe mais, que a mulher é igual, que nós somos iguais. E isso tem que ser debatido desde a infância escolar. Principalmente porque muitas das vezes as crianças e adolescentes presenciam o pai às vezes sendo agressivo com a mãe, ou então presencia alguma questão de propriamente agressão, né? O pai com a filha. Então é uma forma também de falar, opa, peraí, isso está errado, meu pai não pode fazer isso, ou então meu irmão não pode fazer isso comigo, então eu tenho que agir, né? Exato, se ele vê isso dentro de casa e não tem ninguém que fale diferente para ele, ou na escola, ou entre amigos, ele vai achar que aquilo é normal. E a gente não pode, de forma alguma, normalizar a agressão contra a mulher, independente de justificativas. Bom, Larissa, a gente vai falar agora também, eu vou voltar na questão da violência patrimonial, porque eu acho que é primordial quando a gente fala em relação à agressão dentro de casa, ou violência doméstica, porque, infelizmente, o dinheiro manda muito, né? Às vezes a mulher tolera aquilo ali porque às vezes não quer ver o filho passando fome, ou às vezes não tem com quem deixar os filhos para que ela possa trabalhar. Então, assim, isso é na cabeça de uma mulher. Pense você que está em casa, que está todo o tempo sendo subjugada, colocado, como diz no bom popular, à base de cachorro. Então, isso é muito complexo, né? Então, na sua opinião também, você acha que deveria haver novas políticas públicas que dessem, por exemplo, algum auxílio para que a mulher possa realmente, durante um certo tempo, sair dessa posição mesmo de subserviência do homem e poder trabalhar, mas pelo menos ter um dinheiro para poder sustentar a casa enquanto ela está dando a volta por cima? Hoje nós temos algumas casas de abrigo que amparam essas mulheres que sofrem violência domésticas, mas infelizmente não são todas as cidades que têm essas casas de abrigo, não são todos os municípios que fornecem o dinheiro mesmo para fazer esse tipo de política pública. Então essas mulheres elas têm dificuldade sim, principalmente nessa questão financeira, para onde ir, para onde vou, o que vou fazer. Então nós temos que investir, nós temos que cobrar para que esse tipo de política ela seja mais vista, que isso chegue ao conhecimento dessas pessoas. Agora, qual que é o papel da rede de apoio? E eu gostaria que você explicasse isso para o nosso público, porque quando a gente fala em rede de apoio, não é só a família, por exemplo, a sociedade, no trabalho, os colegas de trabalho, os amigos mesmo. Essa rede de apoio também é importante para coibir essa violência doméstica. Não é só falar assim, fulana está sendo agredida. Não. O que eu posso fazer também para ajudar essa pessoa, né? Como que eu posso agir nisso? Eu acho que essa rede de apoio também é mais que necessária, né? Sim, a rede de apoio ela tem que estar ali, antes de mais nada, para escutar, para acolher aquela pessoa ali. Feito isso, a gente tem que fazer essa conscientização que a mulher busque ajuda, que ela denuncie. Mas na ausência da denúncia da mulher, nós temos que cumprir nosso papel de fazer essas denúncias também, porque a gente pode estar ali salvando vidas. Então, o próprio Disque Denúncia, ele não recebe a denúncia somente daquela pessoa que está sendo agredida. Eu posso ir lá e relatar alguma coisa que eu estou vendo ou que chega ao meu conhecimento. Inclusive, isso é muito importante. Agora, no seu escritório, no dia a dia, como que você tem visto aí a questão da violência contra a mulher? Muitas mulheres estão tomando coragem, estão denunciando, ou você acha que ainda esse número é muito abaixo do que poderia ser? O encorajamento ele está vindo, as pessoas estão buscando, as pessoas estão denunciando. O problema que eu mais vejo é o pós. A maioria das mulheres que fazem essas denúncias, ou ela não segue com a representação desse boletim de ocorrência, ou ao decorrer do processo, ela acaba retirando essa queixa ou deixando de dar prosseguimento na ação penal. Agora, isso aí também parece que já está tendo movimentos em que a mulher não pode retirar a queixa entre um prazo ou outro ali. Como que ficou essa questão? Isso é uma medida que vem do Ministério Público, do MP, que a gente fala que chama ação incondicional pública.
pública que não depende da representação da mulher, mas é muito importante também que a gente respeite a escolha da mulher. Então, assim, é complexo, é sensível, é uma coisa que a gente tem que discutir muito ainda, mas a partir do momento que aquela pessoa ela decide retirar aquela queixa, a gente tem que respeitar, o órgão ele tem que estar ali para conversar com ela e mostrar quais os caminhos tem disponível posteriormente, se ela seguir com aquela ação ou se ela não seguir. Mas nós temos aí sim as ações incondicionais públicas que não dependem de representação da mulher. E são casos mais graves. Agora, aquela mulher que hoje está sofrendo essa violência doméstica, ela está nesse processo de querer denunciar. Você já disse aí alguns canais. Aquela mulher que hoje tem receio de denunciar, qual é o seu recado que você deixa para ela? Não tenha receio, denuncie, não fique em silêncio. O silêncio, ele vai te inibir, ele vai te impossibilitar e ele vai fazer com que talvez outras agressões aconteçam. Então, é importante que essas mulheres se encorajem, converse com familiares, se às vezes não estão confortáveis em uma delegacia, converse com familiares, com amigos, ligue no Disque Denúncia. No Disque Denúncia você vai ser amparado por pessoas que estão preparadas para conversar com você e direcionar. Mas o silêncio ele não pode existir, ele não pode continuar. Ok, então Larissa, agora a gente vai para o nosso último intervalo. Na volta tem as considerações finais do nosso programa. Não sai daí, a gente volta já já. A Pramina Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Pramina Seurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. Vamos botar tudo em pratos limpos. Em Minas Gerais, a cada 2 dias, uma mulher morre vítima de violência doméstica. Em 50% dos casos, as mortes foram causadas por facas, tesouras ou canivetes. Então corta essa de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Tem que discar 181 e denunciar sim. Porque lugar de homem que agride mulher é aqui. A comunicação visual é parte fundamental para a sua empresa, seja na fachada ou de forma interna. Pensou em comunicação visual? Pensou Decore. Há quase 20 anos, temos o que você precisa para mostrar sua marca. Decore, Rua Silva Jardim, 523, Centro de Itaúna. Ligue e faça já um orçamento. 3242-2598 ou 98816-8225. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua.
A Pramina Seurbe é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Pramina Seurbe, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. De volta com observações que hoje fala sobre a lei estadual da Lei Maria da Penha, que completa 17 anos em 2023. Bom, Larissa, a gente vai falar agora sobre a aplicação dessa lei. Somente mulheres podem solicitar essa Lei Maria da Penha? Bom, a lei ela é destinada para mulheres, mas nós temos aí recentemente pelo STJ, na sua sexta turma, no primeiro semestre de 2022, onde ele trouxe que a lei protege também as mulheres trans. Isso é uma grande conquista para a nossa população. Bom, e quando você fala grande conquista, porque a gente tem que explicar para quem não entende que não é a questão ali de homem ou mulher, e sim como a pessoa se reconhece para poder utilizar a lei a seu favor, né? Exato. Muito se fala de gênero e a dúvida acontecia quando a gente... E essas pessoas? Então, o STJ, quando foi discutir isso, prezou pela vulnerabilidade dessas pessoas. A gente não poderia deixar essas pessoas desamparadas. Se elas se entendem, se elas se sentem como mulheres, elas devem ser protegidas por essa lei. Então, por isso foi uma grande conquista. Bom, e quando a pessoa abre o boletim de ocorrência, Larissa, muitas pessoas têm essa dúvida, qual que é o próximo passo, né? Esse boletim de ocorrência, ele dá seguimento para o quê? Se abre um processo judicial, vai para a vara do juizado especial ou vai para a vara criminal? Como é que funciona? Bom, o boletim de ocorrência, ele é somente a narrativa dos fatos. Ele vai colocar ali tudo o que a vítima falar do que aconteceu. Feito isso, a vítima tem que representar esse boletim de ocorrência e ela tem que fazer o requerimento das medidas protetivas de urgência. Quando ela requerer essas medidas protetivas, o juiz, de imediato, ele tem que conceder aquela medida protetiva. Na ausência do juiz, o delegado pode fazer isso. E na ausência do delegado, o policial pode fazer isso. Se o delegado e o policial fizer, ele tem um prazo aí para comunicar ao juiz daquela medida protetiva. Então, esse é o caminho, fazer o boletim de ocorrência, a representação e fazer requerimento dessas medidas protetivas. Feito isso, tudo isso vai ser comunicado ao MP. O MP vai dar andamento à investigação e à ação penal. Agora, com relação também à medida protetiva, quando o agressor não respeita essa medida protetiva, como que a mulher pode fazer? Porque muitas vezes ela, não está ali nem esperando que a pessoa vai chegar ali, porque tem que cumprir essa medida, só que a gente sabe que muitos homens são custosos aí, chegam em casa querendo bater na mulher, querendo principalmente se vingar por conta da questão da abertura do boletim de ocorrência. Então, como que deve se proceder a esse desrespeito da medida protetiva? Certo. A partir do momento que nós temos aí uma medida protetiva para proteger aquela mulher e afastar o agressor do lar ou das proximidades, se ele romper alguma dessas medidas, imediatamente tem que comunicar à polícia civil ou militar e a polícia militar ela tem que prender esse agressor. E feito a prisão, até um ponto muito importante trazer aqui, não é permitido que ele tenha aí a liberdade provisória, diferente de alguns outros crimes, quando cometem, e aí o advogado ou a defensoria pública pede a liberdade provisória dessa pessoa, e se ela não for reincidente, não tem antecedentes criminais, geralmente ela é solta. Na Lei Maria da Penha, não. Se aquele agressor não cumprir as medidas protetivas, estando afastado do lar ou da proximidade, ele vai preso e ele não tem o benefício da liberdade provisória. Agora, muitas das vezes também a gente vê que, para se defender, muitas mulheres também acabam matando os seus agressores. Então, logicamente que a gente não quer fazer apologia aqui a matar, fazer homicídio, nem nada, mas quando ocorre essa questão da defesa, né,
legítima defesa. Isso aí realmente é levado em consideração? Como que a justiça vê hoje uma mulher que já abriu um boletim de ocorrência, que está ali querendo, como diz, correr da questão ali de morrer por conta de um cara agressivo, e aí ela acaba indo para essas vias de fato de ter que matá-lo para ela poder seguir em paz? Como que a justiça vê isso? Sim, esse não é o caminho. Então, a orientação nunca é que faça isso, mas se chegar ao nível de que isso aconteça, primeiro de tudo, busque o judiciário, busque um advogado ou a defensoria pública para você estar amparado dos seus direitos legais e principalmente de qual via você vai seguir, seja da legítima defesa ou de esclarecimento dos fatos mesmos. Mas, se for pela legítima defesa, tanto o MP, tanto o próprio juiz, ele faz uma análise crítica e profunda daquilo e ele leva em consideração, sim, o papel da vítima como diante do agressor. Bom, gente, a gente está falando aqui muito em relação à agressão e tudo mais, e muitas pessoas podem falar assim, mas será que isso realmente acontece? Gente, esse dado realmente é real. Minas Gerais é o estado que mais agride e mais mata mulheres. Então isso no nosso estado chama muita atenção, porque a gente conhece o mineiro, a gente sabe que o mineiro ele é acolhedor, que ele é uma pessoa risonha, que cumprimenta, como diz, dá bom dia, já conta a vida, né? Mas é uma coisa que vai totalmente contra a filosofia. E isso acontece muitas vezes porque ainda questões lá de trás da nossa história ainda, né, da época do ouro e tal, ainda a gente vai propagando isso de geração para geração. E isso tem que cair por terra, né, Larissa? Tem que cair. É uma questão cultural e a gente tem que incansavelmente falar sobre isso e quebrar isso. Nós estamos hoje em 2023, são mundos novos, a gente tem que mostrar o nosso papel de mulher, tirar isso lá de antigamente, onde havia uma escravidão, a época do ouro. Nós temos que mostrar quem somos, para que viemos, para onde vamos, o que queremos ser. Isso é muito importante. Você falou aí de dados, que Minas Gerais é o estado que mais mata, né? Hoje, a maioria desses feminicídios que acontecem, eles, numa pesquisa que nós fizemos, que foi feita em 2022, cerca de 60% a 70% desse feminicídio, as mulheres não tinham feito queixa das violências domésticas. Então, fica aí o alerta para que toda agressão, seja ela física, moral ou psíquica, faça a denúncia, porque isso pode, às vezes, te proteger de uma agressão pior ou até mesmo de um feminicídio. Agora, o recado que a gente deixa às mulheres é o seguinte: nunca releve um ato contra você. Então, às vezes, seu namorado ali virou seu marido, antigamente te dava flores, hoje te dá palavras aí de baixo calão, te trata feito não sei o que, como se fosse uma pessoa qualquer. Então, os primeiros sinais são dados, basta a mulher começar a reparar, né? Exatamente, a gente precisa que quebre o silêncio. Se a mulher não falar, eu não consigo ajudá-la. E a você que sabe ou vê alguma situação acontecendo, faça o mesmo, denuncie, converse com essa pessoa, leve ela numa casa de apoio ou numa delegacia especializada da mulher, mas nunca fique omisso. Bom, e a gente tem que deixar também um recado aqui, o seguinte: ao menor sinal de desinteresse, sai de perto, larga isso aí, porque a sua vida vale mais, né? Exatamente. Hoje em dia a gente está vendo aí muitos relacionamentos abusivos e acaba que a mulher, ela nem vê que está naquele relacionamento. Depois de começa a agressão, ela tem a ciência de estar naquele relacionamento e muitas vezes não consegue sair dele. Mas é o que você falou, a gente tem que começar a perceber desde os primeiros sinais que dão. Escutem os amigos que te xingam, aquele familiar que vê alguma atitude diferente ali. Dê atenção para esses pequenos detalhes. Agora, Larissa, quem quiser saber mais informações, né, tem alguma dúvida aí, como que pode fazer? Até mesmo para tirar dúvidas com você ou então com a justiça, enfim. Claro. Nas minhas redes sociais, o meu Instagram está como Larissa Parreiras e o meu número que estou à disposição aí para esclarecimento de dúvida, de um bate-papo ou até mesmo de um atendimento caso você precise, 37 991 22 8987. Bom, Larissa, o nosso tempo está acabando. Quais são suas considerações finais aí para o nosso público? Bom, eu queria mais uma vez te agradecer pela oportunidade de estar aqui falando com você e com o público. Esse assunto é um assunto que tem que ser debatido. A gente tem que fazer mais rodas de conversa, mais políticas públicas, vamos incentivar um ao outro, vamos cobrar o governo para que incentive esse tipo de conversa mesmo, esse tipo de debate. E para você que sofre a agressão, não se cale,
saiba o valor que você tem como mulher, saiba a sua posição que tem, o que você pode fazer, aonde você quer chegar, e as pessoas também que têm conhecimento dessas agressões, denuncie. Você pode estar salvando vidas. Bom, e em caso de agressões, você já sabe aí, 180, o Disque Denúncia, ou se for muito emergente, Disque Denúncia 190, que é o telefone de emergência aí da Polícia Militar. Bom, Larissa, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui, volte mais vezes, e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você é empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui no nosso programa, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação no 99993-3060 e veja quais os planos se encaixam melhor na sua empresa. Você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @henriquesilva.jornalista e @programa Observações. Você que perdeu ou quer rever algum programa que já passou aqui na tela da TV, é muito fácil. Vá lá no nosso canal do YouTube, se inscreva nele, ative o sininho e sempre que tiver conteúdo novo por lá, você será um dos primeiros a ser avisado. Semana que vem eu estou de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!